Olá, boa noite. Eu sou o Guilherme Menezes e você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça, segunda edição. O plenário do Supremo retomou hoje o julgamento de uma ação que discute se um partido político pode ter o registro na Justiça Eleitoral suspenso por falta de prestação de contas. E esse é um dos destaques de hoje. Você vai ver também. O Ministério Público discute com autoridades a Lei Geral de Proteção de Dados. Superior Tribunal de Justiça determina que provedor de internet forneça informações para identificar internauta acusado de atividade irregular na rede. Judiciário de Mato Grosso leva atendimento às cidades do Vale do Araguaia. E ainda, o presidente do Supremo abre o Encontro Nacional de Comunicação do Judiciário e afirma que é preciso acabar com preconceitos contra a justiça. Um dos julgamentos de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal foi o de uma ação direta de inconstitucionalidade, que discute se um partido político pode ter o registro na Justiça Eleitoral suspenso por falta de prestação de contas. A repórter Evne Araújo acompanhou e tem os detalhes. Evne, boa noite. Oi, Guilherme, boa noite. O plenário decidiu por maioria que partidos políticos nos âmbitos municipais e estaduais que tiveram contas juntadas como não prestadas não podem ser suspensos. Por quê? Só podem ser suspensos quando tem decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, questionava a validade de resoluções. O TSE que tornava essas punições automáticas. O caso começou a ser analisado em outubro e voltou hoje com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, que tinha pedido mais tempo para analisar o processo. Ele foi vencido ao lado do ministro Luiz Edson Fachin, das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. Agora a gente vai ouvir um trechinho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Luiz Fux, que fez parte da maioria. Esse dever de prestação de contas, por evidente, se justifica pelos princípios constitucionais da transparência e para que se possa verificar a legitimidade da utilização desses recursos públicos e desses recursos privados. Portanto, a sociedade tem o direito de fazer o controle social do que o partido político está fazendo com o dinheiro. Essa lei está afrontando, no meu modo de ver, a soberania popular. Porque nós podemos aqui realmente falar do princípio da moralidade. Mas o princípio mais importante em matéria de eleições é o princípio democrático, que vem expresso num dos fundamentos da República, que é a soberania popular. E a gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também acompanhou a votação. Karina, depois do ministro Barroso, os ministros concluíram o julgamento. Qual o resultado final? Eles concluíram que a norma é constitucional, mas a maioria que se formou entendeu que deveria ser dada uma interpretação conforme ao texto dessas resoluções de 2014, 2017 e 2018, que previam essa sanção de suspensão do registro ou de anotação desses partidos no âmbito regional e municipal, quando eles tivessem as suas contas julgadas, mas consideradas como não prestadas. Nesse sentido, a maioria que se formou entendeu que as resoluções devem ser lidas da seguinte forma: se as contas forem julgadas como não prestadas, essa sanção de suspensão do registro ou da anotação não pode ser automático. Tem que haver um processo específico de suspensão para que depois de uma decisão, inclusive transitada em julgado, para que a sanção seja aplicada. E foi nesse sentido que a maioria acabou se formando, mantendo, portanto, o texto das normas e das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral de 2014, 17 e 18. Um outro julgamento de hoje envolveu o pagamento de pensão vitalícia para ex-governadores do estado do Pará, ou melhor, do Paraná, não é isso? Do Paraná. Exatamente. Que votação foi essa? Que julgamento foi esse? Nesse caso, os ministros declararam
inconstitucional, como vem sendo aplicada a mesma decisão em outras ações diretas de inconstitucionalidade, questionando dispositivos idênticos a esse da Constituição do Estado do Paraná, mas que previstos em constituições de outros estados. Eles declararam inconstitucional a norma, entendendo que essa pensão vitalícia para os governadores e que para as viúvas também desses ex-governadores, ela é inconstitucional porque não está prevista na Constituição Federal, mas garantiu que aqueles valores que já foram recebidos de boa-fé não têm que ser devolvidos, mas que esse pagamento deve ser cessado a partir da publicação da ata do julgamento que aconteceu nessa sessão de hoje. Isso porque a decisão foi tomada em sede de ação direta de inconstitucionalidade. E como os ministros não modularam no tempo os efeitos dessa decisão, a decisão passa a valer a partir da publicação da ata de julgamento. Portanto, inconstitucional o pagamento dessa pensão mensal vitalícia a ex-governadores que receberiam da mesma forma que desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Vamos aproveitar então e ver a reportagem sobre esse assunto. Eu reafirmo, também na sessão de hoje, por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram inconstitucional o pagamento de pensão para ex-governadores e para viúvas deles no Paraná. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questionou a validade de um artigo da Constituição do Estado do Paraná que prevê o pagamento de pensão para ex-governadores. A aprovação de uma emenda constitucional diante já de uma jurisprudência consolidada a partir de 2018 a respeito da inconstitucionalidade desse benefício significava, com todo respeito, uma burla ao processo, à jurisdição constitucional desse tribunal. A Assembleia Legislativa do Paraná alega, no entanto, que as pensões não podem ser suspensas imediatamente, porque muitas famílias dependeriam delas para sobreviver. Vou citar 3 casos que são os mais dramáticos. É o do Paulo Pimentel, com 91 anos, do Emílio Gomes, com 94 anos, e da Arlete Richa, com 80 anos. O que essas pessoas vão fazer? Começar a trabalhar a partir de agora, ou voltar ao trabalho a partir de agora, porque o Estado falhou no controle dos atos ou legislativos ou administrativos. A relatora do caso, ministra Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade do benefício. Nos outros estados também enfrentaram dificuldades. Então, não me parece, até por uma questão de isonomia, por um julgamento idêntico para todos os processos, que se possa estabelecer com maior respeito, seja o regime de transição, seja um equacionamento diverso. 5 ministros tiveram o mesmo entendimento. Se há um entendimento que é inconstitucional, ao prevalecer o pagamento, então é melhor que se julgue constitucional. Até porque a norma já foi revogada. O governador terá os mesmos direitos que as pessoas têm. Se ele contribuiu para a Previdência, tem direito ao benefício da Previdência. Se ele estiver trabalhando, tem direito ao salário. Eu não consigo entender uma razão pela qual esse descrime favorável mereça reconhecimento. Os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes se manifestaram por flexibilizar o pagamento de pensões, já que alguns pensionistas são idosos ou incapazes. Como é que nós vamos poder fazer justiça levando em consideração com a senhora de 90 anos? Ela vai perder toda a capacidade de sobrevivência, no limite já da sobrevivência biológica, porque a gente sabe o valor dessas pensões. E os estados gastam muito e gastam mal. E não são 9 pessoas que vão quebrar o Estado. O princípio da segurança jurídica, não é? Porque as pessoas que recebem uma pensão há 30 anos têm a legítima expectativa, na idade provecta em que se encontram, de continuar com esta pensão, sob pena até de perderem os meios de subsistência. Mas, por maioria, o pagamento de pensão a ex-governadores do Paraná foi considerado inconstitucional. Quem já recebeu os valores de boa-fé não vai precisar devolvê-los aos cofres públicos. O Ministério Público e autoridades do Judiciário discutiram hoje a Lei Geral de Proteção de Dados. O
O objetivo do encontro foi esclarecer e orientar membros e servidores do Ministério Público e dos demais órgãos do sistema de justiça a respeito das implicações práticas da Lei Geral de Proteção de Dados. Andrea Williman, especialista em proteção de dados, compartilhou sua experiência de 20 anos na área e depois os participantes discutiram os pontos centrais da lei. A lei foi sancionada em 2018 e entrará em vigor em agosto de 2020. Até lá, as empresas que tiverem em sua base dados de pessoas físicas terão que se adaptar, seguir as exigências da nova lei. As empresas ou grupos que não seguirem as normas estarão sujeitos a uma multa que pode chegar até 50 milhões. Então, a ouvidoria nacional do Ministério Público, que é no Conselho Nacional, e a sua Comissão de Preservação da Autonomia, juntamente com os ambos do Ministério Público, e no caso também o Ministério Público Federal, o MPF, estamos iniciando esse grande debate, gerando essa discussão, constituindo grupos de trabalho, visando, como eu disse, a correta aplicação da lei, mas também a preservação da autonomia do Ministério Público. E você pode participar do Jornal da Justiça. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 61 99260 6116. A seguir, veja o trabalho do Judiciário do Mato Grosso para ajudar a população do interior do estado. É daqui a pouco, voltamos já. Sempre analisar o que a pessoa precisa naquele momento e o que é mais justo de acordo com a situação dela. O Superior Tribunal de Justiça determinou que um provedor de internet forneça a chamada porta lógica para identificar o usuário acusado de atividade irregular na rede. Hoje estamos cada vez mais conectados. De acordo com os últimos dados da pesquisa TIC Domicílios, o número de pessoas que acessa a internet no Brasil subiu para 70%, o que equivale a mais de 126 milhões de pessoas. Se conectar à internet está cada vez mais fácil, mas poucos sabem que, tecnicamente, o caminho é bem mais complexo. Para que se estabeleça a conexão, são utilizados utilizado o endereçamento IP, portas de conexão, essa informação passa por uma infraestrutura de rede, por roteadores, até que ela chegue a esse provedor. E no caminho de retorno, ela também passa por esses diversos dispositivos de interconexão, roteadores, até chegar novamente na máquina do usuário. No Brasil, temos dois tipos de endereçamento IP. O IPv6, que é um endereçamento com um código composto por números e letras, que permite uma quantidade virtualmente inesgotável de endereços. E um mais antigo, chamado de IPv4, composto por um código com 4 grupos de números. Para permitir o compartilhamento de um único IP entre vários computadores, foram criadas as portas lógicas, que é aquele número que fica após os 2 pontos do endereço IP e antes da barra. A porta lógica é importante não só para o bom funcionamento da internet, no caso do endereçamento IPv4, mas também para, se for necessário, identificar um usuário. Em um caso que chegou ao STJ, uma operadora de telefonia condicionou a adesão a um plano à participação de um jogo online. Porém, a empresa tomou conhecimento de uma página que oferecia a adesão ao plano, independente da participação no jogo. A operadora de telefonia, então, entrou na justiça para que o provedor da aplicação disponibilizasse os dados de cadastro e registros eletrônicos que identificassem o responsável pela oferta. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o provedor, além de remover a página, fornecesse dados sobre os responsáveis pelo conteúdo, mas não teria a obrigação de fornecer a porta lógica. O relator do recurso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, ponderou que o Marco Civil da Internet assegurou o acesso aos dados necessários à identificação de autores de crimes ou causadores de danos civis e destacou ainda que, apesar do compartilhamento de endereços IPs, a porta lógica é uma solução tecnológica que viabiliza a individualização da conexão e da navegação. Por isso, ele afirmou que sempre que se tratar de IP ainda não migrado para a versão 6, torna-se imprescindível o fornecimento da porta lógica de origem pelo responsável pela guarda dos registros de acesso. A terceira turma determinou o retorno dos autos à origem para a apresentação de provas pelas partes.
E o Instituto Nêmesis, magistrados, especialistas e representantes do mercado imobiliário participaram de um seminário no Superior Tribunal de Justiça. As decisões judiciais sobre o mercado imobiliário foram abordadas sob diferentes perspectivas. Magistrados, empresários e operadores do direito apresentaram seus respectivos posicionamentos sobre esse segmento da economia que é tema recorrente em julgamentos nos tribunais brasileiros. O judiciário ele se abre para ouvir as posições dos consumidores, as posições dos incorporadores, já que é um evento específico do mercado imobiliário, e esses agentes consumidores e incorporadores também entendem um pouco de lei, de raciocínio jurídico, de mentalidade do julgador. O Poder Judiciário, assim, se aproxima da sociedade civil, que por sua vez se aproxima do Judiciário. Não é demonizar essa ou aquela atitude ou essa é aquela atividade, é procurar encontrar pontos de equilíbrio. É exatamente isso, presidente José Carlos e presidente João Paulo, que estamos fazendo aqui. O objetivo do encontro foi promover reflexões e propor soluções para os conflitos entre os consumidores e as empresas que atuam na construção e na venda de empreendimentos imobiliários. É um desafio para o Poder Judiciário promover a conciliação entre crescimento econômico do setor e o respeito à legislação e à jurisprudência. Os participantes discutiram temas como distrato, leilões e cláusulas penais previstas em contratos. Esse painel, portanto, é uma boa oportunidade para se analisar e se refletir sobre a evolução legislativa e também sobre os marcos, a evolução dos marcos legais e também sobre a evolução da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito dos distratos. Na palestra de encerramento, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou a necessidade de se diminuir o déficit habitacional no Brasil. Eu acredito que é hora do Brasil investir pesadamente no setor imobiliário. Nós temos um déficit habitacional monstruoso, nós não conseguimos sair dele. Tem 50 anos que todo dia nós estamos falando, o Brasil tem um déficit imobiliário. 50 anos que eu ouço isso. E 50 anos que a legislação vai e volta, vai vem BNH, e nós não conseguimos sair do déficit habitacional. O Judiciário de Mato Grosso promoveu mais uma ação de cidadania em cidades do Vale do Araguaia. Foram 13 dias de expedição, 5 municípios visitados e quase 5.000 quilômetros percorridos, nem sempre de asfalto. Mas o comboio da solidariedade tinha um objetivo: levar serviços, dignidade, esperança e realizar sonhos, como o da jovem Esther, da cidade de Santa Terezinha, nossa primeira parada, que com 21 anos desejava ser adotada oficialmente. E com a ajuda da Justiça Estadual, conseguiu. Quero agradecer à equipe Poder Judiciário. Se não fosse por vocês ter chegado até aqui e eu ter chegado até aqui, o sonho seria mais tardio ainda do que eu imaginava, né? A criançada também curtiu bastante ao ganhar brinquedos e se divertir com o palhaço, que também falou de um assunto sério, a preservação do meio ambiente. O trabalho realizado pelo Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, o Juvan, também incluiu a distribuição de mudas de espécies nativas e frutíferas à população. Já em Luciara, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos resolveu, entre outras demandas, a necessidade de Alciene, a pensão do filho de 1 ano. Foi bom o projeto judiciário ter vindo aqui, consegui marcar uma audiência. De barco pelo Rio Araguaia, os voluntários chegaram à aldeia indígena Raualo para entregar roupas e brinquedos. E os indígenas fizeram a parte deles, recolhendo o lixo na região. Que era uma simples coleta de lixo se transformou numa grande ação socioambiental, né? Graças a Deus, esse é o objetivo do Araguaia, esse é o objetivo das parcerias. Eu fiquei muito alegre agora, catando um lixo com o meu povo, com meus jovens, com o rapazada aqui, e eu achei muito bom. E como não falar de amor? Em quase todas as cidades, a exemplo de Novo Santo Antônio, esse sentimento esteve presente durante as cerimônias do casamento social. Esse projeto ajudou bastante a gente, que a gente estava querendo casar, e eu gostei muito que o projeto veio para cá. Também estou muito feliz, né, porque ajudou bastante, nós somos iniciantes, né? Em Cocalinho,
Última parada da expedição, encontramos Viviane, que aos 27 anos teve a oportunidade de fazer a primeira consulta com um ginecologista. A profissional que me atendeu é uma pessoa muito boa, gostei muito do jeito dela, muito atenciosa, e ela tirou todas as minhas dúvidas. Iniciativa coordenada pelo Judiciário de Mato Grosso, que mostrou mais uma vez que a justiça deve chegar onde as pessoas mais precisam. Eu fico satisfeito de ver aquela alegria, né, de tudo acontecendo, porque isso é que faz a diferença. Você vai ver a seguir a cobertura, ou melhor, a abertura do Encontro Nacional de Comunicação do Judiciário. Fique com a gente, nós voltamos em instantes. Justiça é uma maneira de a gente poder levar, assim, um pensamento de igualdade para todas as pessoas. Profissionais do país inteiro estão em Brasília para o 3º Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, disse que é preciso acabar com preconceitos e mudar a forma de falar com a sociedade. O ministro Dias Toffoli abriu o encontro dizendo que é preciso acabar com preconceitos contra a justiça. Segundo ele, os juízes dão solução definitiva a 32 milhões de processos por ano, mas são taxados como pouco produtivos. Lembrou também que o brasileiro acha que a polícia prende e a justiça solta. A prisão é ou em flagrante, que qualquer cidadão pode fazê-lo, ou é prisão por ordem judicial. E o que se divulga cotidianamente? A Polícia Federal prendeu. E depois o que sai? A justiça soltou. A justiça soltou. Quem mandou prender foi a justiça. E num índice extremamente pequeno que manda soltar, também é a justiça. Pelos direitos e garantias individuais e processuais colocados na Constituição e nos textos processuais. É disso que se trata. Vejam a nossa dificuldade de comunicação. O ministro lançou um desafio para os comunicadores: mudar a forma de falar com a sociedade. Nós temos que nos comunicar mais e melhor, internamente e externamente. Essa é a principal missão desses encontros de comunicação. Nós assumirmos uma posição de, primeiro, conhecermos a nós mesmos e não replicarmos aquilo que é o senso comum. No encontro, o cientista político Antônio Lavareda mostrou pesquisas sobre o judiciário. A maioria dos brasileiros, 68%, se informa pela TV sobre a justiça. 53% estão muito satisfeitos com o prazo do andamento dos casos ou serviços. 83% acham que o Poder Judiciário é importante para a democracia. Mais do que 4/5 da sociedade apontam que o Poder Judiciário é muito importante ou importante para a democracia. Ou seja, a noção clara de que esse poder tem uma importância essencial para o regime democrático. É um poder utilizável, é fé, é alguma coisa onde as pessoas vão ter suas demandas, suas expectativas atendidas. Lavareda também deu números que mostram que a TV Justiça é avaliada como uma das marcas fortes do judiciário brasileiro. Uma das marcas desse sistema, do sistema de justiça, é a TV Justiça, que tem um percentual de avaliação superlativamente positiva, 31%, como poucas marcas da justiça. Se nós olharmos e calcularmos um saldo positivo, que é como se compara essas coisas, de 22 pontos. Então, é um ativo para a comunicação do Poder Judiciário, a TV Justiça. O evento reúne profissionais de tribunais do país inteiro. São jornalistas e servidores do Judiciário. O encontro é bastante prático, é sobre como melhorar o trabalho da comunicação no dia a dia e são várias oficinas. Esta aqui, por exemplo, é sobre fotografia e vídeo com o uso do celular.
O mundo que a gente vive é um mundo feito de imagens. Os códigos são por imagem, as transmissões das ideias são tudo por imagem. E esse mundo visual que a gente vive faz com que a gente acabe tendo que aprender um pouco dessa linguagem. Há também oficina de direito para jornalistas, comunicação no serviço público, marketing digital. Eu acho um encontro extremamente positivo, porque promove uma troca de experiências, né? Nós, da Justiça do Trabalho, vamos conversar com gente do TJ, da Justiça Militar, vamos conhecer mais o trabalho dos colegas. E o principal, trazer o judiciário para mais perto das pessoas, da sociedade. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu temporariamente a venda de 39 planos de saúde de 12 operadoras em todo o país por causa de reclamações de consumidores no terceiro trimestre deste ano. A medida faz parte do monitoramento da garantia de atendimento que acompanha o desempenho do setor e atua na proteção dos beneficiários. A proibição da venda começa a valer a partir de segunda-feira, dia 9 de dezembro. Chegou a hora de darmos um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça para falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje a gente começa falando que o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma lei do Distrito Federal que exigia que supermercados doassem alimentos próximos da data de vencimento. Ao julgar o caso, os ministros seguiram o entendimento do relator, ministro Gilmar Mendes, de que a norma invade a competência da União. Também em decisão do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, foi declarada inconstitucional normas do Estado de Rondônia sobre intimação de procuradores. Por unanimidade, os ministros do STF entenderam que o Estado não pode estipular regras próprias de comunicação de atos processuais. Agora, a notícia é lá do Amazonas. O Ministério Público Federal cobra providências do Estado para a retomada de atividades em base de proteção indígena no Vale do Javari. A região sofre com constantes ameaças de invasão, conflitos e atentados. O giro fica por aqui, você em casa já sabe. Para rever essas e outras notícias é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá TV Justiça Oficial. Guilherme. Obrigado, Fernanda. Boa noite. E o Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente reforça o convite, hein? Mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é 61 99260 6116. Uma ótima noite para todos.